Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui nesse nosso canal para juntos nos alimentarmos da Palavra de Deus. Hoje, nesse domingo, o 21º domingo do tempo comum, nesse dia 26 de agosto, último domingo do mês de agosto, mês das vocações, e queremos hoje de maneira especial rezar por todos os catequistas da nossa igreja, mas também por todos os ministérios leigos. Hoje, então, iremos meditar com toda a igreja acerca da importância dos leigos e leigas neste ano do laicato. E as leituras propostas para essa nossa reflexão de hoje, a primeira leitura extraída do livro de Josué, capítulo 24, versículos de 1 a 2, depois de 15 a 17, depois 18b. Salmo responsorial, Salmo 33, segunda leitura, extraída da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 32. O Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando esse último domingo do mês de agosto, onde a igreja hoje nos convida a refletirmos, a meditarmos e a rezarmos pelos catequistas da nossa igreja. E quando falamos em catequistas, falamos de catequista com crianças, com jovens, adolescentes, com adultos, ou seja, com noivos, a catequese num todo. A mentalidade de catequista somente de primeira Eucaristia na nossa igreja deve ser superada, porque há as mais variadas formas de catequese. E assim, então, hoje contemplamos cada uma delas e louvamos e bendizemos a Deus por pessoas disponíveis que se doam, se entregam sem ganhar nada, e aí financeiramente falando, porque a graça de Deus com certeza vale mais do que dinheiro. Então, financeiramente, muitas pessoas pensam, que catequista recebe alguma coisa da igreja. Ora, muitas vezes até colocam do seu próprio bolso para poder então ali comprar materiais, utilizar ali na catequese. Então são pessoas disponíveis que ouviram o chamado de Deus para poder então fazer com que a palavra de Cristo possa ecoar nos corações, seja das crianças, jovens, adolescentes, adultos, sejam quem for, os catequizandos, então, que estão aí abertos a poder acolher essa palavra. Então nós louvamos e bendizemos a Deus e queremos rezar, pedindo a Deus que abençoe e que possa suscitar cada vez mais pessoas disponíveis para assumir esse trabalho tão bonito na nossa igreja da catequese. Mas também hoje contemplamos todos os ministérios leigos, e ainda mais nesse ano laicato. A igreja está nos ajudando a poder perceber a importância que tem o leigo e a leiga na igreja. Que a missão de evangelizar não é somente algo dos ministros ordenados, religiosos, mas que é próprio de todo batizado e batizada. Então,
Hoje nós contemplamos todos aqueles que ouviram o chamado de Deus, disseram o seu sim, renovam o seu sim e se doam, se entregam através das pastorais, movimentos, organismos da nossa igreja. E assim então, meus queridos amados irmãos, podemos adentrar àquilo que nos propõe a liturgia de hoje. A liturgia de hoje, ela então vem nos ajudar a compreender que Deus, ele nos faz um chamado, como disse lá no primeiro domingo desse mês de agosto. O primeiro chamado que Deus nos faz é a vida. E nessa vida, nós também temos um chamado, a vocação específica para poder, então, ajudar na edificação do reino de Deus. Alguns como ministros ordenados, ou seja, como diácono, padre, bispos. Outros como vocação para a família, né? Os pais. Outros ainda como consagrados, consagrados religiosos, religiosas. E outros como catequistas, ministros, leitores, enfim, as mais diversas vocações que nós temos dentro da nossa igreja. Deus então nos chama a darmos a nossa contribuição na construção do reino de Deus. E é interessante porque a liturgia de hoje deixa isso bem claro para nós, que Deus então, ele chama-nos e espera uma resposta de cada um de nós. E nós temos o livre-arbítrio para poder dizer a Deus sim ou não. É o que nós vimos aí na primeira leitura de hoje, extraído do livro de Josué. Josué, então, caminhando com o povo, após então ter ali adentrado a terra prometida, agora ele então reúne a multidão e vai falar por ele. Ora, hoje nós somos chamados a tomar uma decisão. Se vocês querem seguir aos deuses que vossos pais cultuaram na Mesopotâmia, ou a Deus que nos libertou das garras do faraó, que nos conduziu no deserto, proveu o alimento necessário e nos fez adentrar a terra prometida. E aí já está quase no finalzinho da vida de Josué. Só que Josué, ele como liderança, ele renova o seu compromisso. Olha, vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que bonita a postura de Josué. Ele opta em continuar trilhando os caminhos do Senhor. Por quê? Ele sabe que Deus, somente Ele pode nos conduzir à verdadeira vida. E é claro que diante das propostas, seduções que o mundo nos faz, muitas vezes somos tentados, seduzidos a abandonar os caminhos do Senhor, que requer de nós, e aí nós vamos falar mais adiante, exigências. Mas o povo, então, também vai fazer uma releitura e vai perceber que somente Deus pode lhe ofertar aquilo que eles desejam, ou seja, Deus que protegeu, conduziu, fez com que eles entrassem numa terra, combateu pelo povo, e o povo então vai dizer, olha, nós também serviremos ao Senhor. Isso tudo é muito bonito, meus queridos amados irmãos. Essa escolha, essa opção, tanto por parte de Josué, quanto por parte do povo. Agora, muitas vezes, nós também somos interpelados a poder então dar uma resposta para essa pergunta. A quem nós queremos seguir? Muitas vezes nós queremos seguir a Deus, mas queremos continuar na mesma vidinha que nós levamos. E não podemos. E aí vem aquilo que dizia, o agravante de tudo isso. A segunda leitura de hoje, extraída da carta aos Efésios, Paulo nos narra justamente essa realidade. Vai falar então do homem e da mulher que foram chamados a constituir família, que devem permanecer fiéis a essa vocação, a esse chamado. Marido, sede solícito para com suas esposas, esposas, suportai os vossos maridos, e não suportar de tolerar, mas suportar de ser suporte mesmo. Porque o esposo, ele precisa de alguém que sustente no momento de fraqueza, de dificuldade da sua vida. E a mulher é essa que assume esse compromisso de formar uma só carne com o esposo, com o cônjuge, de poder no momento de dificuldade suportar, sustentar, para que ele não caia.
E os filhos devem então ser solícitos aos ensinamentos dos pais. E olha que esse texto, ele então deve ser meditado, refletido nas pastorais, movimentos que trabalham com relação à família. Porque os pais são aqueles escolhidos por Deus para ser sinal do amor de Deus para os filhos. E os filhos precisam então ouvir os ensinamentos, acolher os ensinamentos dos pais, que já tiveram experiência na vida e sabem muito bem o caminho a qual eles devem trilhar. E se não sabem, vão buscar em Deus a resposta. Deve ser assim na família. Mas é interessante porque Paulo, no finalzinho da segunda leitura, vai nos falar que tudo isso é um mistério. E realmente essa união do homem e a mulher, formando uma só carne, ela então tem a sua razão de ser também com Cristo e a sua igreja. O relacionamento de Cristo com a sua igreja formam um só corpo, que Cristo é a cabeça da igreja. Então é um mistério da nossa fé. Assim como Cristo e a igreja, Cristo veio de fato consumar esse casamento de Deus com a humanidade, com a sua igreja, assim o marido e a mulher também se doam, se entregam na santificação para poder então ali criar um lar que seja verdadeira igreja doméstica, escola do amor, do perdão, da fraternidade, da partilha. E é isso que falta em muitas famílias nos dias de hoje. Então, olha só que bonito. Não basta somente nós então dizermos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas é preciso cumprir e fazer a vontade de Deus. E aí está então a grande dificuldade para nós nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós encontramos nas nossas comunidades muitas pessoas que num primeiro momento, até numa atitude impensada, ali no fogo, na euforia, quando nós convidamos para uma pastoral, um movimento, embora isso nos dias de hoje esteja caindo pessoas que querem assumir compromisso. Porque é muito bom eu ficar aqui, eu venho, rezo, não tenho compromisso com nada, deu a hora, o padre deu a bênção final, vou embora e não me comprometo com nada. Mas não podemos ser assim. Ora, esse Cristo que me alimenta, que está dentro de mim, que adentra o meu ser, precisa ser levado também, seja qual for o ministério, a vocação, seja como um catequista, como um ministro, seja como um membro da pastoral, da Legião de Maria, do Apostolado da Oração, da RCC, seja como for, precisamos evangelizar. Isso é próprio do nosso batismo. Então, é preciso reorientar a nossa vida para a escolha que nós fizemos. E muitas vezes na euforia nós até acolhemos, mas quando vemos a responsabilidade, os compromissos que vamos assumir, as pessoas vão indo embora. E olha só o que nos diz o Evangelho de hoje, que também está dentro dessa temática. Nós estamos aí vivenciando, desde o começo do mês de agosto, o capítulo 6º do Evangelho de São João, esse capítulo conhecido como o discurso do pão da vida, onde Jesus ele multiplica os pães, e nós vimos lá no primeiro domingo de agosto, e multiplicou os pães, e Jesus, quando percebe que as multidões querem aclamar rei, por causa da multiplicação dos pães, ele então vai embora. E foge. E aí no segundo domingo de agosto nós ouvimos o Evangelho. Jesus foge, só que as multidões, percebendo que Jesus não estava mais ali, vão atrás dele. E Jesus repreende, olha, vocês vieram atrás de mim não porque viram um sinal na multiplicação do pão, mas porque encheram, e com perdão de expressão, encheram a barriga. E agora, então vieram atrás de mim. Jesus tenta novamente mostrar para o povo, a multidão, que eles não devem, então, ter em mente, como era comum na época e também até mesmo diante dos discípulos, um Messias que então se tornaria rei e viesse então dar vida boa para eles, dando pão, sustentando eles, sem trabalho, sem esforço, sem nada. É isso que Jesus então chama a atenção. E hoje, diante de tudo isso que Jesus está tentando mostrar para os discípulos, muitos se escandalizaram. Olha só, muitos se escandalizam, vão dizer, essa palavra é dura, quem pode escutá-la? E muitas vezes, quando nós também damos conta do compromisso chamado que Deus tem para nós,
Muitas vezes nós também queremos fazer como esses discípulos, ir embora. Mas já não dá para voltar. Aquele que experimentou o amor de Deus em toda a sua profundidade, que mudou a sua vida, mudou a sua história, quer também fazer com que outros façam essa mesma experiência. E ali então Jesus vai dizer, olha, vocês estão achando isso ruim? Estão escandalizados com isso? E quando vocês então virem o Filho do Homem subindo, ou seja, quando o Filho do Homem for morto, crucificado, o que vocês vão achar disso? Ou seja, Jesus está dizendo para ele e nós hoje, ora, vocês são escandalizados com a exigência, a radicalidade do Evangelho? Olha, eu vou entregar a minha vida por causa dessa palavra, desse projeto, para poder dar vida. Então vocês que querem me seguir também devem percorrer esse mesmo caminho, não buscando ali honras, glórias. Não, isso não. Jesus vai dizer que aquele que quer então servir, que quer ser o maior, deve ser o servidor de todos. É esse o caminho. E Jesus não esconde nada de ninguém, ele é bem claro. E aí então, Jesus continua para os 12, porque a grande multidão foi embora. E agora ficaram os 12. Jesus então se dirige para os 12 e vai dizer para eles, e vós também quereis ir embora? E Pedro, que representa a comunidade, daqueles que fizeram a sua experiência de fé no Cristo, vai responder perante toda a comunidade ali presente. Vai dizer, a quem iremos, Senhor? Somente Tu tens palavra de vida eterna. E é bonito isso, que Pedro então diz, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Ou seja, Senhor, a palavra pode ser dura, mas nós vamos continuar. A palavra pode ser que nós não consigamos viver ela, colocá-la em prática, mas nós vamos tentar. Essa deve ser também a nossa profissão de fé. Buscar, se empenhar, tendo clareza da nossa fraqueza, da nossa limitação, mas também consciente que é Deus que age em nós e por nós, para poder então fazer novas todas as coisas. Portanto, meus queridos amados irmãos, a liturgia de hoje então nos mostra que Deus nos chama, Ele nos dá a oportunidade de podermos permanecer no seu caminho ou de podermos seguir aos deuses ou ao mundo, como queiram chamar. Mas a consequência disso também deve fazer parte dessa nossa escolha. Devemos pesar aquela escolha que nós tivemos, nós vamos então ver os frutos dessa escolha. E depois não adianta chorar. Então é preciso ouvir o chamado de Deus, mas tendo clareza de que essa escolha, seja por Deus ou seja pelos caminhos do mundo, ela traz consequências para nós. E que nós possamos então escolher por Deus, optar por Ele, porque somente Ele tem palavra de vida eterna. E que essa certeza também de Pedro seja a nossa certeza, de que o mundo pode nos oferecer uma felicidade ilusória, aparente, que logo passa, mas somente Deus oferece para nós a verdadeira felicidade, essa que ninguém rouba e pode tirar de nós. E que diante das dificuldades, que nós possamos então renovar a cada dia a nossa escolha pelo reino de Deus, que nos convida e nos chama à conversão. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos ajude a podermos então viver e colocar em prática todos os ensinamentos do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, que faz parte desse nosso canal, dessa grande família que se tornou aqui esse nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você pela sua presença. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que nos ajude, inscreva em nosso canal. É só clicar aqui embaixo em inscrever-se e venha também fazer parte da nossa família. Ative o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Curta, deixe seu like, seu comentário aí. Vamos compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo. Vamos evangelizando também aqui, através desse meio de comunicação social,
esse nosso canal do YouTube, eu conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força, fique na paz do Cristo e que ela permaneça sempre em vossos corações. Até o próximo vídeo.